Olá, pessoal. Aqui é o professor Rui Badaró, estou com o Dr. João Massano e juntos continuaremos a conversar com vocês nos nossos diálogos luso-atlânticos. Tudo bom, Dr. João? Tudo bom, Rui. Cá estamos mais uma vez para falar um pouco sobre alguns temas de atualidade e ouvi dizer que tu querias dizer algo sobre a aquisição do Twitter pelo Elon Musk. Qual é que é a tua opinião sobre o assunto? Achas que de alguma forma pode fazer perigar a liberdade de expressão e a pluralidade de opiniões, ou achas que isso não vai acontecer, considerando que no mundo atual, como sabemos, as redes sociais são uma forma de influenciar as pessoas e de levar as pessoas a pensar de uma determinada forma? Achas que pode haver essa tentação da parte do Musk, ou pura e simplesmente é verdade o que ele diz, que quer única e simplesmente assegurar a liberdade de expressão e a possibilidade de todos expressarem os seus pontos de vista? Querido João, excelente pergunta. Sobre a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, nós temos ainda, de modo embrionário, diversos prismas a serem analisados. O prisma oficial, que é a visão dele, que ele externou justamente que ao adquirir o Twitter por 44 bilhões, ele quer assegurar a manutenção da liberdade de expressão, de modo que todos possam efetivamente usar essa rede social como seus respectivos diários, ou levar as suas informações para um N fatorial número de pessoas. Todavia, de outro lado, o controle de uma rede social por uma única pessoa, que inclusive o Elon Musk já disse, João, que irá restringir o Twitter enquanto empresa, vai retirá-lo da Bolsa de Valores e será uma empresa de capital fechado, né? Será a primeira medida dele. Isso, de certa maneira, salta aos olhos, porque qual será a política de tratamento dos dados que ele irá colocar no que concerne o Twitter? De outro lado, qual será a política de comunicação do Twitter? O Twitter continuará a ser uma rede social em que as pessoas vão conseguir se expressarem livremente e respeitará a liberdade de expressão? Essa ainda é uma pergunta que deixa-me com uma série de dúvidas, no plural, notadamente porque, por óbvio, devemos observar que a liberdade de expressão, João, não deve ser entendida como uma liberdade plena, total, em que você pode expor o que você quiser, porque então nós estaremos a tangenciar algumas posturas e algumas situações em que, sob o manto da liberdade de expressão, a pessoa fala o que quer, a quem quer, do jeito que quer. Que, infelizmente, nós estamos a ver isso aqui no Brasil. Eu não sei se o João tem acompanhado. E nessa toada eu já pergunto, aliás, João, tem acompanhado a situação do Brasil nesse sentido, do uso da liberdade de expressão, notadamente por conta aí do último dia 1º de maio, ou não? Não, por acaso não sei o que é que aconteceu. Eu já agora, se puderes então explicar qual é que é a questão aí, uma vez que é relevante para o que estamos a falar. Pois, vamos lá. No dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, aqui no Brasil, nós tivemos algumas manifestações. Manifestações que, já adianto, João, floparam, né? Não foram mega manifestações como outrora. Mas, ainda assim, nós tivemos alguns representantes do povo, da Casa do Legislativo, em que enalteceram a ditadura militar, que enalteceram, fizeram diversos ataques ao nosso Pretório Excelso, ao nosso Supremo Tribunal Federal, e todas as outras pessoas justificaram, ou todas as outras pessoas, não, vamos lá, alguns justificaram essa postura durante essas manifestações, simplesmente de liberdade de expressão, de modo que tudo, partindo desse prisma, se torna liberdade de expressão. Você pode acusar, se você, porventura, praticar um crime de racismo, você está, entre aspas, acobertado pela liberdade de expressão. Isso me parece um absurdo, João. Eu penso que a questão aqui acaba por passar por várias variáveis. A primeira grande variável, e que eu no outro dia estava a falar com uns amigos meus, é a seguinte: imaginemos que alguém
demonstra tendências homofóbicas num programa de televisão, num reality show, por exemplo. Será que a produção desse reality show deve editar e retirar essa parte da homofobia? E parece que estamos a viver num mundo cor-de-rosa em que não há tendências homofóbicas e em que essas situações não existem e passamos a ter só uma realidade cor-de-rosa. Isso fará sentido ou não? Depois, quem é que vai verificar os conteúdos e dizer o que é que pode passar e o que é que não pode passar? E depois leva-nos à questão, em último lugar, à questão da liberdade de imprensa, que também vai ser tocada pelas redes e por tudo o que tem vindo a acontecer, que é, havendo notícias falsas, havendo desinformação, quem é que verifica a desinformação e com que critérios? Ou seja, porque é que a notícia A é fake e foi verificada e pode ser banida, e porque é que a notícia B, que também é fake, não foi verificada e não foi banida? Quem é que vai assegurar uma igualdade e em que termos? Qual é a entidade que vai supervisionar as redes sociais, que vai supervisionar as fakes, a liberdade de expressão, etc. Tudo o que seja para além do que é previsto legalmente, quais os limites. Nós temos uma série de questões novas que nunca foram colocadas com tanta atualidade como agora e que me parece que nós não estamos preparados para isso, porque será que um humorista não pode fazer uma piada com os meus óculos, com o meu cabelo? Será que há assuntos tabu que não podem ser criticados, que não devem ser abrangidos pela liberdade de expressão? Temos aqui uma série de problemas e depois também temos a outra vertente da questão, que é a forma como a realidade passa nas redes sociais, como passa na comunicação social, é uma realidade que é filtrada por alguém, mas isso desde sempre. Ou seja, ou nós temos alguém numa redação, que cada vez em Portugal são menos numerosas, tirando algumas situações que não é esse o caso, quem é que vai estar nas redações a controlar a imprensa e as notícias que saem? Quem? Quem é que determina? Porque se eu tiver duas notícias, a minha decisão de ser a notícia A ou a notícia B é uma decisão que vai determinar o que vai passar no canal. E logo, essa minha decisão vai condicionar a análise de quem vê a televisão. Por exemplo, nós tivemos agora em Portugal um número que foi a Covid-19 passou a ter uma situação de, salvo erro, no mês homólogo do ano passado, em abril de 2021, o número de mortes foi 5 vezes inferior ao número de mortes em abril de 2022. Mas, se tu ligasses os jornais naquela altura, ou a televisão, etc., o que tu irias assistir é que não se falava de outra coisa que não da Covid-19. No ano passado, em 2021. Este ano, 2022, mais mortos, 5 vezes mais mortos do que no ano passado, na mesma altura, e a Covid-19 não existe, porque não passa na televisão. Portanto, esta é a grande questão, é a forma como a comunicação social passa as notícias condiciona o que nós vamos pensar. E o que, se não tivermos acesso a outros meios de comunicação, se não tivermos acesso a outras formas de aceder à informação, a nossa comunicação, a nossa informação, que depois propagamos e divulgamos nas conversas com os amigos e conhecidos, etc., é condicionada pelo início. E qual é que é o início? Aqui é que está o problema, é quem é que determina o início da informação. E isto é uma questão civilizacional, basta alguém controlar o início da informação e informa todo o pensamento da civilização, se for preciso. Tirando uns que vão vendo uma ou outra coisa, mas que depois, perdoa-me a expressão, são considerados malucos porque pensam diferente. E pensar diferente não é forçosamente algo que nos deva levar a uma classificação de problemas de saúde mental. Esta é a grande questão, é quem é que vai determinar a informação que nós temos? Porque é que a Covid-19 o ano passado matava menos do que este ano? E o ano passado era uma doença gravíssima, não se falava de outra coisa, e este ano não existe. Não existe. Portanto, isto é algo que eu tenho pensado muito e que de facto me preocupa, porque se alguém com alguma intenção obscura
e nós temos exemplos ao longo da história, e só para citar os exemplos mais conhecidos, um dos mais conhecidos, que era o Goebbels, que era o ministro da propaganda alemão. Ele utilizou os meios que tinha na altura para propagar uma determinada verdade que ele queria que todos achassem que era verdade. E daí a subjetividade da verdade, mas nem sequer precisamos de ir a esse ponto, porque é tão claro que a comunicação que é feita pelos mídias, pelas redes, informa e leva as pessoas para um determinado local, que é quase autoexplicativo, é dizer às pessoas, olhem, Covid-19, o ano passado matava X pessoas, este ano mata 5 vezes mais, este ano é um problema, toda a gente vai dizer que não. Mas o ano passado era um problema e matava menos. Portanto, nós acabamos por estar moldados por alguém que está quase imbuído de algum poder supremo de decidir o que é verdade para mim, para ti, para quem nos ouve. E esta é uma questão que me preocupa muito, porque a minha verdade, apesar de eu poder ter uma interpretação diferente das outras pessoas, na base é condicionada por outra pessoa ainda. E essa pessoa, para mim, acaba por ser a pessoa mais importante da cadeia, porque tem uma... Eu quase que assemelho isto a um poder divino. Ou seja, aqui não se trata de decidir a morte ou a vida de alguém, mas tão só o que é a verdade de alguém. E esta é a grande questão. Há uma pessoa que está numa redação, ou mais pessoas, que determinam o que passa nos canais televisivos, por exemplo, e que depois vai automaticamente não só condicionar o canal, como todas as pessoas que têm o canal. E isto para mim, é perigoso. É muito perigoso. João, na esteira do que você falou, olha que interessante. Eu tenho essa preocupação e ela sobreveio notadamente com o início da pandemia, em 2020. E recordo-me que tivemos várias oportunidades para debater o que vou falar agora. Perceba o seguinte, desde o início da era digital, propriamente dito, nós entramos numa terra de ninguém, numa terra selvagem, em que não havia qualquer tipo de regramento, seja por meio de um código de conduta, seja por meio de normas. Por óbvio que, na medida em que evoluímos no uso, né, do mundo digital, das novas tecnologias, e não compreendemos ainda, mas fizemos uma imersão, né, nesse processo disruptivo aí de tecnologia, me parece que surgiram as primeiras iniciativas, não de controle, mas no sentido de criar regras como você usa efetivamente as tecnologias, de modo que, quando nós chegamos na pandemia, nós tivemos alguns gargalos, principalmente nós, o Rui, o João, que, como advogados, como profissionais do direito, acabaram enfrentando situações inusitadas. Dentre essas situações inusitadas, nós temos a questão das audiências virtuais. Num determinado momento, recordo-me que perguntaste, Rui, e tens feito audiências virtuais? E recordo-me também que respondi, João, tenho ficado com um pé atrás. Preocupa-me realizar audiências virtuais neste momento aqui no Brasil, justamente pela ausência de regramento, pela ausência de critérios a serem observados. Analogamente, João, é a mesma situação que colocaste em sua fala nesse momento. Fica claro isso. Isso que o uso de redes sociais controladas / fiscalizadas por quem? Quem diz o que é fake, quem diz o que não é fake, por que a notícia A é cerceada e por que a notícia B não é, se ambas são falsas. De outro lado, também cabe a indagação no seguinte sentido, quem controla efetivamente essas redes sociais? Pode uma única pessoa determinar o que é bom, o que não é, que momento nós vivemos, que momento nós não podemos mais viver, como é o caso da Covid. Aqui no Brasil, semana passada, os casos aumentaram exponencialmente, mas na mídia, na imprensa, pouco se fala a respeito. Então, parece-me um juízo de conveniência
não é conveniente enaltecermos a pandemia, que não acabou ainda, basta uma leitura atenta, né, dos principais órgãos de diversos países, que nós percebemos que ainda estamos a enfrentar uma situação pandêmica. Pandêmica porque sim, é no mundo todo. Veja a situação da China, veja o aumento de casos também de forma exponencial nos Estados Unidos, a tua leitura que fizeste agora com relação a Portugal, e de outro lado, parece-me que a comunicação social ouvida de tudo isso que está a acontecer. No caso do Brasil, passa já a dar atenção na semana passada ao Carnaval, na semana seguinte volta a se preocupar com as eleições vindouras no segundo semestre deste ano. Em Portugal, há outra preocupação, nos Estados Unidos, idem. A guerra da Ucrânia simplesmente acabou com a Covid. Guerra, não simplesmente uma missão atípica, enfim, que a Rússia tem justificado. É complicada a situação, João. E, bom, vamos avançar para um próximo assunto? Pois, João, um assunto nevrálgico que muitos brasileiros têm questionado, não só ao Rui, mas outros escritórios de advocacia aqui no Brasil. E imagino que seja porque Portugal é a bola da vez no sentido de turismo, no sentido de migração, e a pergunta é sobre as autorizações de residência por investimento, ou comumente denominado por aqui, Golden Visa. O que você pode nos dizer a respeito dessa temática? Os Golden Visa, quanto a mim, foram um programa muito bem sucedido, que trouxe muito investimento para Portugal e teve uma grande vantagem, que foi, por força desse investimento, houve muita gente que não conhecia Portugal, não fazia ideia de Portugal, do que era, do que deixava de ser, e passou a estar cá, a vir cá e a fazer publicidade, porque ainda agora, basta ir a qualquer sítio aqui em Lisboa, nomeadamente a Baixa, e vê-se muito turismo, porque o que é que aconteceu? Nós tínhamos uma cidade envelhecida antes do programa, que começou em 2012 a sério, e depois, com os investimentos que foram sendo feitos, nomeadamente aqui em Lisboa, a capital não tem nada a ver com o que era antes de 2012, ou seja, nós temos um antes Golden Visa, um depois Golden Visa, e de facto temos uma questão grave, que é a capacidade dos portugueses para residirem na capital, mas infelizmente é um movimento que se verifica em toda a Europa e não só. As capitais são nomeadamente caríssimas, elevados preços de aquisição, de renda. É normal, infelizmente, porque falando contra nós portugueses, obviamente que eu preferia que fosse mais fácil comprar casa em Lisboa, que fosse mais fácil fazer um arrendamento em Lisboa, mas infelizmente há coisas que nós temos que optar, e foi o investimento estrangeiro que de facto permitiu a reabilitação da cidade e que permitiu que a cidade fosse o que é hoje, e de facto a nossa cidade está uma cidade bonita, e de facto, para além daquela luz própria que Lisboa tem, temos prédios bonitos, reabilitados, renovados, e já não há, ainda há um ou outro, mas a maior parte dos prédios já está reabilitado, já não há aqueles prédios a cair como havia de antes, e o investimento estrangeiro foi vital para isso. Para além dos Golden Visa, houve outras situações em que houve pessoas que vieram cá e que investiram, porque queriam investir, e investiram em Lisboa. Houve muita gente que descobriu Lisboa a partir do programa, e isso é ótimo, e foi também um dos motores do turismo em Lisboa, que de facto, antes da pandemia, estava num ritmo altíssimo, parou com a pandemia e agora vai retomar, parece um dos números que estão a ser divulgados, irá retomar durante este ano, ainda com maior força, a capacidade de atração do turismo, até porque, com uma guerra no centro da Europa, alguns dos países à volta dessa guerra, como as Croácias, etc., que eram um forte polo de atração, as pessoas agora retraem-se e preferem para um país mais periférico como o nosso, e que teoricamente terá mais segurança, e por isso nós, Portugal, acabamos por beneficiar desta situação, como já beneficiámos anteriormente com terrorismos e outras situações que ocorreram em outros sítios, felizmente não ocorreram em Portugal, e isso foi algo que jogou a nosso favor. E quanto ao programa em si, eu diria que o programa
é um programa que, quanto a mim, é um programa bom para Portugal, porque, de facto, há que melhorar o programa, como tudo, mas o programa, a ideia do programa é boa porque permite a reabilitação urbana, permite ter uma cidade mais bonita, mais agradável. Agora, temos é que ter atenção, uma das questões que se levanta é a questão do branqueamento de capitais, da lavagem de dinheiro que é feita através dos investimentos. E isso melhora-se com um maior controle dos capitais, através da polícia, através dos bancos, obrigar os bancos a ter um outro controle, não acabando com o programa, que é o que se parece que havia essa ideia antes do novo governo tomar posse. Neste momento estamos todos numa grande dúvida relativamente ao que é que vai acontecer ao CEF, ainda ninguém percebeu muito bem, e é urgente, e isso aí depende do governo, não depende de mais ninguém, é urgente uma clarificação. Primeiro, como é que fica o programa depois deste governo decidir o que se faz. Segundo, quem é que vai gerir o programa e em que termos. Isso é urgentíssimo e eu acho que, fruto de várias circunstâncias, Portugal continua a ser um país atrativo, continua a ter a capacidade de atrair investimento e continua a ter muitos sítios onde ainda se pode investir. É um país com um clima fabuloso, muito sol, como todos sabemos. É um país com praias lindíssimas que os brasileiros adoram, obviamente, e fazem muito bem, porque eu também as adoro. Uma comida fabulosa, para quem está no Brasil é algo de enaltecer sempre. Vias de comunicação que eu acho que são muito boas para se movimentar de um lado para o outro, e aqui os brasileiros normalmente aproveitam e conhecem melhor até o país do que eu, porque quando chegam cá vão de les a les, pegando no carro para sítio, vão a sítios onde eu nunca estive, nem sequer ouvi falar, portanto acho bem, porque de facto é algo que eu reparo que os cidadãos brasileiros gostam, e acho muito bem, porque o que eu noto é que quando chegam a Portugal, quer seja para investir em Golden Visa, quer seja para passear, fazer turismo simplesmente, exercer uma profissão, se entenderem, a língua é algo que funciona como um fator de aproximação. É fácil chegar a Portugal, porque os portugueses são afáveis e chegam a alguém de fora, ainda para mais alguém que fala a mesma língua, é fácil o enturmar, é fácil a integração e é fácil pedir explicações para este sítio ou àquele. E, portanto, eu diria que o que há que fazer em relação ao programa é legislativamente aperfeiçoá-lo, explicá-lo bem a quem quer investir e permitir o investimento, porque, de facto, o investimento numa situação como esta, ainda para mais, é essencial para que nós tenhamos um mercado imobiliário que, mesmo no mais grave da crise pandémica, nunca caiu. Nunca caiu porque houve investimento estrangeiro que foi alimentando o mercado. Portanto, acho que isto tem que ser algo que se deve observar com muita atenção e dizer se queremos que o país vá para trás ou se queremos que o país avance com mecanismos eficazes de controle de capitais, que é o grande problema que nós temos. Há que ter a capacidade e a coragem, essencialmente, de controlar os capitais. Só isso. E depois, a partir daí, permitir o investimento desde que a origem dos capitais seja clara. Não me parece que haja alternativa, até porque até culturas diferentes da nossa, como a cultura asiática, que fez grandes investimentos em Portugal no início do Golden Visa, e até há pouco tempo, diria que até à pandemia, foi uma cultura que é diametralmente oposta à cultura europeia e à cultura portuguesa, mas que eu diria que até quem veio do outro lado do mundo gostou de Portugal. Portanto, acho que o país tem toda a capacidade, por clima e tudo mais, para continuar a ser uma fonte de atração e de bem-estar para quem quer investir em Portugal. Não acho que haja outra volta a dar. Temos é que, como tudo, não é porque há uma situação de abuso no sistema que eu acabo com o sistema. Pelo contrário, eu tenho é que primeiro perguntar: o sistema é ou não um sistema benéfico, quer para o país, quer para quem investe em Portugal? Eu acho que é, porque o que se pretende é ter a capacidade para o país ter investimento estrangeiro e, naturalmente, ter receitas, e depois, do lado do cidadão estrangeiro, propiciar-lhe algo que é a circulação dentro da União Europeia, desde que, naturalmente, se controle a origem do dinheiro, e se não estamos aqui, no fundo, a propiciar que entrem pessoas que tenham um passado com registro criminal ou outras situações, mas isso é uma questão de melhorar os mecanismos de fiscalização, nada mais.
João, diga-me uma coisa, com relação ao Golden Visa, eu tenho lido bastante sobre a temática, temos alguns colegas que fizeram a requisição do Golden Visa, e eu gostaria de saber, no atual regramento, existem falhas que podem permitir com que o estrangeiro não seja beneficiado com o Golden Visa e, posteriormente, de outro lado, se ele preencher todos os requisitos da autorização de residência por investimento, passado quanto tempo, ou é possível, depois de um determinado período de tempo, ele requerer a cidadania portuguesa, já entrando quase no outro assunto? Sim, é possível requerer a cidadania portuguesa após os 5 anos. As maiores falhas que eu aponto ao sistema neste momento têm a ver com a questão dos agendamentos, obviamente. Agora, não entendo que a questão dos agendamentos deva ser algo que me preocupe muito, porque é uma questão de aguardarmos que haja uma definição em matéria de CEF, nada mais. Porque parece-me que o mais importante neste momento, até porque ainda é possível fazer bons investimentos em Portugal com grande rentabilidade, o mais importante neste momento acaba por ser uma boa escolha do investimento a fazer e depois só aguardar que haja a definição no CEF e depois tenho a certeza que vai voltar a funcionar o sistema de agendamento, que é o que nós estamos todos a aguardar. É só isso. Mas acho que o mais importante agora, para quem quer vir para Portugal, é ter o cuidado de não ir atrás de sonhos fraudulentos e não ir atrás de vigaristas. Portanto, escolher bem quem apoia o investimento, quem está ao lado de quem quer investir e não correr riscos. É só isso, no fundo. E há muitas e boas oportunidades de negócio e de investimento em Portugal. Claro que há. Claro que há. Excelente, João, excelente. Bom, vamos entrar agora, pessoal, no último quadro do nosso diálogo luso-atlântico com o Dr. João Massano e com o professor Rui Badaró. E eu gostaria de perguntar para ti, João. Hoje eu estou no sistema inquisitorial. Eu apenas pergunto e você responde um pouco que tenho falado, mas a ideia é, João, conta para nós, qual é a música dessa semana? Eu esta semana tenho andado um bocado distribuído entre os clássicos, quer brasileiros, quer portugueses, e de facto eu diria que se eu tivesse que escolher uma música, eu iria escolher uma música portuguesa que é da Sara Correia, que é uma versão de uma canção que era do saudoso António Variações, que é Quer é Viver. Acho que é muito importante que as pessoas, apesar da pandemia, apesar da guerra, continuem a encontrar um objetivo para viver e a seguir um caminho, porque de facto não se pode desistir e é sempre preciso ter uma vontade para levantar da cama todos os dias, e essa canção expressa. E depois há uma canção que para mim é intemporal, eu diria que é quase hipnótica, porque me recorda os tempos em que eu tinha tempo para ver telenovelas, passo a redundância, e em que as telenovelas chegaram a Portugal. Eu tinha uma canção que de facto me fascinava, e o nome da canção é mesmo Fascinação, da Elis Regina, que de facto é uma canção que eu acho fabulosa, não só pela telenovela, que salvo erro se chamava na altura Casarão, com o Mário Lago, e era uma telenovela fantástica, e a canção era todo o espírito da telenovela e a própria sedução que a canção impunha. Eu diria que é uma canção que terá cerca de 40 anos, mais ou menos, mas que eu ouço hoje como ouvi há 10 anos, há 20 anos, porque toca-me e arrepia-me, emociona-me quando a ouço, porque é uma canção que toca na alma das pessoas, basta ouvir a melodia e ouvir a letra. Eu diria que é uma das minhas canções preferidas. Gozado, Mário Lago, eu não sei se você sabe, ele é formado em Direito na Não sabia. Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E, João, eu preciso contar para todos que essa semana, no domingo, estive em Ribeirão Preto, a convite de um amigo, que eu já vou deixar um abraço para o Paulo Amparo. Ele me convidou para um show do Kiss, né? Aliás, a última turnê mundial do Kiss e o último show no Brasil. Praticamente, quando me dei conta disso,
Eu falei, poxa vida, e nem é, eu gosto de rock, João, mas não é o meu métier, o que eu mais sou apaixonado, mas confesso, o show me deixou muito feliz. Então, a canção que eu deixo para reflexão, não, mas para descansarem todos, Rock and Roll All Night, do Kiss. Muito bom. Aliás, as semanas têm sido bastante corridas, imagino que para ti também, então essa música exprime claramente aquilo que tem sido as minhas semanas aqui no Brasil, João. Ótimo, Rui, ótimo. Irei ouvir com certeza, porque eu não conheço a canção, ou pelo menos se ouvir não me lembro, e depois dir-te-ei a minha opinião sobre ela. Combinado, João, combinado. Então, pessoal, esses foram os diálogos luso-atlânticos dessa semana. E já digo de antemão, e o João, imagino, vai concordar comigo, nós traremos questões de atualidade, vamos falar sobre músicas e vamos falar sobre assuntos que estejam conexos ao direito e à vida de maneira em geral. Muito obrigado a todos. João, dessa vez você encerra os diálogos luso-atlânticos. Espero que gostem tanto como eu gostei de fazer a emissão de hoje e que continuem a ouvir-nos nas várias plataformas onde estiver e seguramente estará disponível esta emissão de hoje. E espero contar convosco, esperamos contar convosco na próxima semana para novos temas, novas canções. Uma boa semana a todos, até à próxima. Obrigado.